Olá a todos e todas. Eu fui solicitado no sentido de gravar um vídeo a respeito de uma anamnese humanizada. Meu nome é Wardney Camarço, eu sou psiquiatra já há mais de 20 anos. Atendo aqui no Tocantins desde que cheguei, em 2005, e sou psiquiatra clínico e forense. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que uma anamnese humanizada, ela não tem relação direta com a psiquiatria, porque na verdade toda anamnese ela deve ser humanizada, de qualquer especialidade ou mesmo quando é realizada por um médico generalista. Porque humanização do atendimento implica não em especialidade. Muitas vezes é até o contrário, porque quanto mais especializado é o atendimento, isso às vezes deixa margem para que o atendimento seja mais breve ou que sejam consideradas questões mais específicas. E quando é realizada uma anamnese por um profissional generalista, o próprio nome já fala, ele não é um especialista, então ele, através da anamnese, ele vai questionar, realizar uma anamnese mais abrangente. Mas vamos falar sobre humanização. Já na identificação, se o médico ele fizer uma anamnese humanizada, ele vai perguntar de onde esse paciente vem, por que ele veio para Palmas, qual foi o motivo que fez ele mudar de localidade, se ele mora em Palmas, ele mora com quem, ele tem suporte familiar, se por acaso ele estiver passando por uma situação em que precise de apoio, de suporte da família, quem é que pode socorrê-lo? Ele está inserido num contexto de alguma comunidade, ele faz parte de alguma igreja. Com quem que ele mora? Ele mora sozinho? Ele tem relacionamento afetivo? Ele é feliz nesse relacionamento? O relacionamento está bem? O relacionamento é motivo de problemas? Ou o relacionamento é um oásis no qual ele se sente melhor e se sente ajudado em relação aos problemas? É importante também saber como a pessoa se sente, saber se ela tem alguma fé, se ela acredita em algo, porque isso é muito importante. A cada dia que passa, nós, inclusive da psiquiatria, entendemos, a literatura entende a importância da espiritualidade, e nós estamos falando de espiritualidade, não de religião. Outra questão é que nós devemos procurar atender o paciente sem pressa, deixar o paciente falar. O paciente precisa ser ouvido. E nós não devemos nos dar por satisfeitos quando recebemos respostas que quem é médico sabe, vocês vão perceber que aquela resposta não foi bem o que você perguntou. E muitas vezes a resposta do paciente dá a entender que você tem que investigar melhor aquilo, né? Então, vamos investigar a infância desse paciente, se foi boa, se foi criado por pai e mãe, se tem algum trauma, se foi abusado, se não foi abusado, sofreu algum tipo de privação afetiva, se sofreu algum tipo de privação material, se já pensou em largar tudo, em tirar a própria vida, se ainda sente sentido na sua existência, não é? Buscar saber, por exemplo, se você vai passar um medicamento, vai prescrever um medicamento para o paciente, você precisa saber o que ele faz da vida dele. Ele tem condições de adquirir aquela medicação? Ele, se for pelo SUS,
ele tem condição de se deslocar até o local para pegar a medicação? Como é que está? Já aconteceu de eu atender pacientes no SUS em que ele tinha vindo de muito longe na cidade e como ele não tinha dinheiro para pegar a condução, o ônibus, ele tinha vindo andando. E ele estava utilizando uma medicação que era disponibilizada no SUS, uma medicação que não era de boa qualidade. E eu perguntei para ele se ele não teria condição de comprar um medicamento um pouquinho melhor, que iria lhe trazer menos efeitos colaterais. E esse paciente falou: doutor, eu não tinha dinheiro nem para vir, nem para pegar um ônibus para cá. Então eu sou totalmente dependente do SUS. Outra coisa que é importante é também falar com a família, procurar saber em que contexto familiar esse indivíduo está inserido. Muitas vezes conversar com familiares, de preferência que ele tenha um acompanhante quando for possível e que esse acompanhante seja uma pessoa que conviva com o paciente, porque senão não adianta esse acompanhante vir, porque ele não vai conseguir trazer informações. Então, ser humanizado é falar com o paciente com calma, não ter pressa para tirá-lo da sala, não ter pressa, não fazer inferências, não acelerar o processo da consulta. O paciente precisa ser ouvido. Se em determinado momento você perceber que o paciente está desiludido, angustiado, não tem problema você tocar na mão do paciente, tocar no braço do paciente. Já aconteceu de eu me levantar de onde eu estava e ir sentar ao lado do paciente quando o paciente chorou, e eu fiquei ali do lado dele e disse que a gente estava ali para ajudar, não é? Então eu não estava preocupado apenas em identificar alguma coisa ali, prescrever e chamar o próximo paciente. Cada atendimento ele tem que ser único. O paciente tem que sair da sua sala tendo a sensação de que você não agiu com ele de maneira sistemática, você não agiu com ele da forma que atende todo o paciente, que você se interessou por situações que são peculiares dele. Você pode perguntar quais são os seus sonhos, o que você quer fazer na sua vida. Ainda tem sonhos? Pretende casar? Pretende ter filhos? Perguntar o que ele pensa em relação a tratamento, se ele quer fazer o tratamento daquele problema. A autonomia do paciente é muito importante na humanização. Você tem que respeitar a autonomia do paciente. Muitas vezes nós queremos impor ao paciente alguma coisa porque, do ponto de vista médico, nós entendemos que aquilo seria melhor para ele. Mas o paciente não quer daquela forma. Então você tem que dizer: não, então como é que a gente poderia fazer para que o senhor faça um tratamento mais adequado possível? Se não quer fazer quimioterapia, se não quer fazer hemodiálise, se não quer tomar esse remédio para dormir, se não quer afastar do trabalho, o que a gente pode fazer? Para que um atendimento seja humanizado, nós precisamos dar ênfase à autonomia do paciente. O que é que ele pensa em relação ao tratamento? O que é que ele precisa? Para que nós possamos ajudá-lo naquilo que ele precisa. Existem algumas demandas que o próprio paciente tem medo de falar ou tem vergonha de falar. Tem que perguntar sobre a vida sexual dele, se ele tem uma vida sexual normal, se não tem, qual é a dificuldade. Lembrando que o idoso tem vida tem vida sexual. Se ele está tendo algum problema relacionado à disfunção erétil, se está tendo problema com filhos, né? Se está passando por dificuldade financeira, se está passando por desemprego. Essas situações, elas fazem muita diferença quando nós nos colocamos na figura do médico assistente do paciente. Nós precisamos saber. Por que você veio até mim? Alguém indicou? Porque eu sou o único médico aqui da região? É porque só tem... se tiver mais de um profissional, você estabelecer um relacionamento médico-paciente
mais íntimo, né? Mais próximo, em que ele perceba que você está interessado no bem dele. Não é? Porque, como vocês sabem, a nossa primeira condição para exercer a profissão é não trazer malefício para o paciente e, ao mesmo tempo, sempre buscar o bem dele. Então, para que nós possamos fazer isso, nós temos que fazermos diferente do que tudo que está aí, que é olhar o paciente apenas como uma doença. Na verdade, nós temos que olhar para ele como uma pessoa única, uma pessoa integral, que precisa de um olhar integral. Por exemplo, eu sou psiquiatra, mas eu pergunto se ele tem algum problema na seara sexual, pergunto se ele tem problema cardiovascular, eu afiro a pressão do paciente, eu peso todo o paciente, eu tenho o controle de peso de todos os meus pacientes. Quando eu vejo que tem alguém que está com sobrepeso, eu pergunto se ele está satisfeito com aquele peso ou se ele gostaria que a gente fizesse alguma coisa. E mesmo pacientes que são muito magros, eles também são desgostosos. Eu geralmente, quando eu vejo o peso, eu não falo nada, eu digo só assim: está satisfeito com o seu peso? Está satisfeito com o seu biotipo? Não é? Então, nós temos que ser o menos invasivos possíveis naquilo que o paciente não precisa e ser mais atuantes naquilo que ele precisa. Então, é sempre dar foco, é sempre dar ênfase para que o paciente, quando ele saia do nosso consultório, ele possa dizer assim: esse médico me ouviu, essa médica se importou comigo, essa médica perguntou coisas que ninguém nunca havia perguntado. Essa pessoa, aí sim, essa pessoa é alguém que realmente nasceu para ser médico. Então, resumidamente, um atendimento humanizado, uma anamnese humanizada, ela deve acontecer em toda especialidade, em todo tipo de atendimento, e principalmente quando tem um atendimento do médico generalista, porque nós precisamos olhar o paciente de forma integral, ok? Então, era isso resumidamente que eu tinha para falar para vocês, e um abraço para todos, bom proveito aí na disciplina.